Boa tarde. Então, meu nome é Thaís Garrido de Souza. Eu curso licenciatura em Letras como segunda graduação, porque eu sou pedagoga e com formação em pós-graduação em Educação Especial. Então hoje eu vou apresentar o meu estágio de ensino fundamental. Então vamos lá. Língua portuguesa e literatura, que é a disciplina para o 6º ano. O conteúdo são os substantivos, leitura e interpretação, as competências leitura e análise gramatical contextualizada com interpretação e sentidos. Quais são os objetivos desta aula? Compreender a análise linguística e normas de padrão, analisar sistema e escrita e suas regras, conhecer gramática de forma contextualizada através de textos literários, identificar substantivos e suas especificidades, estabelecer expectativas entre o texto e a vida social e gêneros e regras gramaticais. Então, qual é a síntese do assunto que será abordado com o 6º ano? Esta aula analisa e compara as definições e substantivos e valores apresentados na gramática, verbos apresentados na gramática, utilizado por linguistas e gramáticos para classificar os vocábulos de uma língua. A reflexão sobre a estrutura e o funcionamento da língua é importante e deve ter um lugar na escola, pois permitirá ao aluno, no momento certo, desenvolver sua habilidade intelectual de produzir conhecimento. Então, o conteúdo dos substantivos, o que quer dizer? O substantivo nomeia um ser, ou um objeto, ou uma ação, um evento, qualidade ou estado. O substantivo é a palavra que designamos e nomeamos aos seres em geral. Essa é uma nova gramática contemporânea, envolvendo substantivos com a leitura e a interpretação. Então agora eu vou passar passo a passo de como será feita essa aula e as atividades. Então, o que são substantivos? Substantivos são seres que nomeiam, que dão nomes às pessoas. Vamos lá para exemplos então. Substantivos são palavras que dão nomes a pessoas, Paulo, José, Marcos, que dão nome a profissões, professora, advogado, médico, a animais, gato, cachorro, elefante, a lugares, cidades, Joaçaba, Rondônia, São Paulo, seres reais, casa, planta, flores, coisas inanimadas, pedra, mesa, cadeira, e palavras que expressam sentimentos, o ciúme, inveja, felicidade, e estados de espíritos, arrependimento, remorsos, ações e compreensão. Então agora eu vou explicar cada tipo de substantivo. O geral, substantivo, então, ele nomeia o ser. Agora, existem vários tipos de substantivos, certo? Que será trabalhado no 6º ano. Iniciar no 6º ano e depois no ensino médio ele tem um reforço. Ok, então, substantivos comuns. Substantivos comuns são aqueles que designam os seres de espécies e são escritos com letra minúscula. Por exemplo, numa frase, a menina só tem 10 anos. A menina é um substantivo comum. Outro exemplo, o gato fugiu e ninguém o viu. O gato também é um substantivo comum. Ou seja, menina e gato, um é um ser humano e o outro é um animal, mas os dois são substantivos comuns. Portanto, usa-se a letra minúscula na frase ou a palavra em si. Substantivo próprio designam um indivíduo de particular, específico. São escritos iniciados com letra maiúscula. Por exemplo, eu moro no município de Joaçaba. Joaçaba é escrito com letra maiúscula, pois é o nome de uma cidade. Pedro é um garoto muito especial. Pedro, letra maiúscula, pois é o nome do garoto. Se fosse garoto especial, seria comum, mas como é específico
Pedro é um substantivo próprio. Próximo, substantivo simples. É formado por um só radical, uma só palavra. Exemplo, a vida é bela. O cachorro é preto, com manchas brancas. Simples, ok? Agora, o substantivo composto, ele possui duas palavras, mas apenas forma uma. Entenda pelo exemplo. Ele é formado por dois radicais que formam uma palavra. O Homem-Aranha é um herói em quadrinhos. Homem-Aranha é uma pessoa somente. Ficar com você foi só um passatempo. São dois radicais, porém não possui hífen. Homem-Aranha possui hífen. Passatempo é uma palavra composta, porém ela é uma palavra só. Próximo substantivo é o substantivo concreto. O concreto, ele é real e criado pela imaginação. Entenda pelo exemplo. Você assistiu ao filme do vampiro? Salve o planeta, evite o desperdício de água. Vampiro, ele é um ser imaginário, porém você consegue imaginar ele, por isso. E o planeta é onde nós vivemos, então ele é concreto, você consegue ver o planeta. Agora a diferença entre substantivo concreto e agora nós vamos ver o substantivo abstrato, que também é o real e imaginário, porém a gente não consegue ver, ele só é imaginário. Então pode ser sentimento, um estado da pessoa, como ela pode não existir. Vamos ver um exemplo. Não tenha ódio, tenha amor. O ódio, a gente sabe que é um sentimento ruim, porém a gente não consegue vê-lo, por isso ele é abstrato. E tem amor. O amor é uma coisa linda, porém a gente não consegue ver o sentimento. Então essa é a diferença entre o concreto e o abstrato. O concreto a gente pode imaginar e o abstrato a gente imagina, porém ele não é visto. Agora vamos para o substantivo primitivo. O substantivo primitivo, ele é uma palavra só. Uma palavra da língua portuguesa. Exemplo, o ferro é um metal. O ferro, ela é uma palavra primitiva, certo? Simples. Então, outro exemplo, Marcelo ainda tem dente de leite. Dente ou Marcelo. Marcelo é um substantivo lá que a gente viu antes, é um substantivo próprio, pois é o nome de uma pessoa em específico. E dente é um substantivo primitivo. Agora, partindo do primitivo, nós vamos ver o que é o substantivo derivado. O substantivo primitivo que a gente viu antes era ferro, certo? E olha como ele fica no substantivo derivado. Já comprou a ferragem de ferro? Ou já comprou a ferragem hoje? Ferragem, ela deriva da palavra ferro, que é a primitiva, certo? Outro exemplo que a gente viu, Marcelo ainda tem dente de leite. O dente é primitivo e a palavra derivada de dente, José Carlos é um dentista renomado. Dentista deriva da palavra dente, certo? Essa é a diferença entre primitivo e derivado. Agora vamos para o último substantivo desta aula, que é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo, ele significa uma lição de seres da mesma espécie, certo? Ou seja, humanos, somos todos da mesma espécie. Dois exemplos. A multidão estava agitada. Quando falamos de multidão, nós estamos falando de pessoa. Então, multidão significa substantivo coletivo. Outro exemplo, a biblioteca da escola fica fechada durante toda a manhã. Biblioteca de livros, substantivo coletivo, certo? Então, coletivo de pessoas, multidão. Coletivo de livros, biblioteca. E assim temos outros vários que nós vamos ver nas atividades. Então vamos dar uma revisada nos substantivos para depois fazer duas atividades.
No caso, tem uma infinita condições de atividades, como interpretação de texto, para identificar, para retirar, mas nós vamos dar 2 exemplos. Lembrando quais são os tipos de substantivos que nós vamos trabalhar. Substantivos comuns, próprios, simples, composto, abstrato, concreto, primitivo e derivado, ok? Então vamos lá agora para os 2 exercícios. Primeiro exercício para você identificar nas frases. Separe os substantivos grifados em concretos e abstratos. Na língua portuguesa, principalmente para o 6º ano, é importante que a pergunta esteja bem elaborada e que as palavras estejam grifadas, num primeiro momento, para uma melhor compreensão. Então, a primeira frase. Minha irmã é minha alegria. Identifique quem é o substantivo concreto e o abstrato. Irmã e alegria. Irmã é uma pessoa e nós podemos ver. Então, irmã é o concreto. A alegria seria o abstrato. Eu creio que a vida é bela. Identifique lá quem é o abstrato, quem é o concreto. Tenho por você um grande afeto. Quem é o concreto, quem é o abstrato. Agora uma outra questão envolvendo, além da interpretação de texto, a gramática. Vou ler uma poesia. Floração. Mete-me em chapéu de flores. Prendi brincos de rainha. Prometi, me dei-me amor perfeito. Perfumei-me de jasmim. E chamo copo de leite e beija-flor. Maravilha! Quem inspirou meu tanto jardim? Agora, a partir deste poema, que é um pequeno poema, o aluno deve identificar quem são os substantivos simples e os compostos. Lembrando que o substantivo simples é uma palavra que nomeia o ser. E o composto são dois radicais que formam uma mesma palavra, ok? Essas são as atividades que podem ser trabalhadas com os substantivos, tanto com interpretação, como frases, como retirar palavras. Essa foi a minha aula de ensino fundamental para o 6º ano sobre os substantivos.